Salve, meus amigos! Às vezes eu fico muito surpreso com a capacidade que as pessoas têm de distorcer obras de arte ou até mesmo tentar colocar os seus valores distorcidos pelas redes sociais em cima de certas coisas. E essas pessoas elas cancelam essas obras ou essas pessoas que fazem essas obras por qualquer motivo que possa ser. Por exemplo, teve um anime chamado Spy vs Family, aonde tinha um espião que tinha uma família meio que não funcional, onde era um espião, uma assassina e uma menina telepata. E aí teve um episódio onde ele estava dormindo com a filha dele, né, abraçado com ela, basicamente, nada demais, e as pessoas cancelaram o anime por causa dessa cena, falando que isso estava errado, que não podia ser isso, não sei o quê. Aí até aí tudo bem, mas agora a gente tá vendo as pessoas cancelando Sandman, que é uma super série progressista de uma pessoa super progressista também, que é o Neil Gaiman, por racismo. Veja bem. Então vamos comentar isso. Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal do professor. E várias pessoas estavam discutindo no Twitter, discutindo no Facebook também, que Sandman é racista. Por que Sandman é racista? Porque o sonho, né, a representação do sonho seria um homem branco, alguma coisa assim. Ou pela forma que representa ali os perpétuos, né? Só que uma coisa é muito importante de se dizer, né? Tipo assim, Sandman, ele tem imagens diferentes porque ele tem percepções diferentes culturais. Então, por exemplo, o Sandman, que no caso seria o sonho, ele, para a gente que está assistindo, ele é um ator branco. Porém, lá na série mesmo, ele é visto como um negro também, ele é visto como um gato. Então, ele é visto de formas diferentes dependendo da forma que as pessoas percebem ele, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante da série, que eles querem representar o Sandman como simplesmente uma força da natureza. Ele não é um ser que ele tem que ter uma raça especificamente. Por que, que ele é um homem branco? Porque o ator que fez ele é um homem branco. Mas não necessariamente ele seria representado como um homem branco especificamente ali dentro daquele universo. Tanto que o Sandman ele é representado depois por mais três, né, atores. No caso, três atores não, dois, né? Porque um é uma animação. Então ele é visto depois como um homem negro, né? Por causa do contexto histórico da época lá e tal. Não vou dar spoiler sobre a série, não vou falar sobre essa parte especificamente, porque eu imagino que vai ser coberta na segunda temporada. Mas de qualquer maneira, depois tem o Sonho dos Gatos, né? Que é um episódio que eu amei de paixão, adoro gatos, vocês sabem muito bem disso. E nesse episódio dos gatos é colocado Sandman como sendo, né? Um gato especificamente, um lynx, vou dizer assim. Então ele não é para ser visto como uma pessoa em si, ele só é colocado como uma pessoa por causa disso. E é interessante que essa série recebeu críticas tanto da direita quanto da esquerda, se você for parar pra pensar. E por motivos parecidos. No caso da direita, estava reclamando que eles tinham feito a morte ser uma mulher negra. E no caso da esquerda, agora, porque a morte é uma mulher negra também. Então, eles acharam que colocar a morte ali como uma mulher negra é uma forma negativa de você representar a pessoa negra, porque a morte é uma coisa ruim. E os caras lá, né, da direita falando que eles tentaram colocar representatividade porque a morte no gibi ela era representada como uma mulher branca, alguma coisa assim. Só que aí que é a questão, mano. Tipo assim, quem faz essas críticas não assistiu a série. Primeiro porque, como eu disse, o Sandman, ele é feito, ele é colocado como uma força da natureza. O primeiro episódio ele é capturado e porque ele é capturado as pessoas não conseguem mais dormir. Então rola uma doença do sono. Por quê? Porque ele é uma força da natureza, ele precisa existir, isso faz parte das pessoas. As pessoas só dormem por causa dele especificamente, entendeu? Então, o Sandman, ele é muito importante para aquele contexto, mas ele não é para ter um avatar especificamente, não é para ser visto dessa maneira. E a morte também. Só que nesse caso, especificamente, a morte era vista como uma coisa boa, ela não é vista como uma coisa ruim. Porque a morte é quem guia as almas, a morte é quem busca as almas, sabe? E a morte é vista como algo legal nesse ponto, assim, ela é colocada de uma forma diferente da que a gente vê normalmente. A gente tende a abominar a morte, mas nessa série não é colocada dessa maneira. Então, eu acho que quem critica falando que a morte é uma mulher negra por causa de sei lá, colocar como uma coisa negativa, eu acho que essas pessoas não assistiram a série, não viram a ideia da obra. E as pessoas da direita que ficam falando que tá tendo representatividade, essas pessoas estão viajando, porque como eu disse, tanto a morte quanto, sei lá, a gula, ou qualquer outro tipo de coisa que possa ser representada dentro de alguma obra de arte, geralmente fica a interpretação. Então, nesse caso especificamente, eles quiseram dar uma interpretação de que essas pessoas, né, tipo, que são representadas ali, elas na verdade não são pessoas, mas elas são forças da natureza que simplesmente existem. E elas têm diversas formas diferentes para existir. Então
Então, não necessariamente fazer a mulher ser branca em um e negra no outro vai fazer algum impacto ali naquela obra, entendeu? Na verdade, isso é para denotar que, na verdade, não existe esse avatar que as pessoas querem tanto ver dentro de uma série ou não. E sobre o próprio Sandman, ser um homem branco ou não, isso é a mesma coisa. Então, eu achei que foi meio que sem noção, né? Essa tipo de crítica que as pessoas estão fazendo. Mas aí entra aquela questão da teoria da ferradura, né? Que agora eu vou chamar de teoria do headset, porque eu tô com o headset aqui perto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, fora o emaranhado de fios, pode ter uma emaranhado de fios, porque aí a gente poderia dizer que esses fios aqui são todas as linhas políticas confusas que a gente não entende. Mas aqui você tem a esquerda extrema e aqui você tem a direita extrema. Então as duas, ó, estão no mesmo lugar praticamente. E aí você tem aqui, ó, as pessoas que são de esquerda, e aqui as pessoas que são de centro, as pessoas que são de direita e tal, e assim por diante. Pessoas que são centro-direita, centro-esquerda. Então, aqui ficam os extremos. Os extremos eles estão muito próximos e eles tendem a agir da mesma maneira. Não é à toa que a galera que é extrema esquerda e extrema direita acabou reclamando das mesmas coisas. Esse é um caso muito específico das pessoas reclamando das mesmas coisas. As pessoas, nesse caso da morte, por exemplo, enquanto a esquerda extrema reclamou que a morte ela é uma mulher negra e é representada de forma negativa por ser a morte, a direita reclamou porque ela é uma mulher negra também e ela foi mudada, entendeu? Sendo que não entenderam a ideia da obra em primeiro lugar. Então acho que não tem nada melhor para explicar o que é a teoria da ferradura do que isso, cara, ou a teoria do headset que eu acabei de inventar. É isso, a galera querendo biscoito na internet, falando coisas. É importante a gente ter discussões desse tipo, é importante a gente falar por que que tem uma série que só tem ator loiro e de olhos azuis, sabe? Por que que só tem isso? Por que, que as pessoas querem tanto ser loiros dos olhos azuis? Por que, que você ter o cabelo preto é visto como uma coisa negativa? Por que você ter a cor mais escura ser visto como uma coisa negativa? Por que você ser pardo é ser visto como coisa negativa? Por que a representação que os negros tinham até alguns anos atrás, 10 anos atrás, nas séries de televisão, era ser um personagem submisso ou alternativo, que geralmente era o personagem que morria primeiro? Por que a gente tinha essas visões desses personagens, entendeu? Isso é uma discussão importante. E agora a gente está tendo uma época de maior diversidade dentro das obras, né? Tem personagens LGBT aparecendo muito mais, tem personagens negros. Na verdade, eu sinto que ainda falta muito pra gente conseguir ser, tipo, 100%. Porém, a gente já tem visto mais, por exemplo, personagens de destaque sendo personagens negros e coisas do tipo. Isso é uma coisa que mudou. Porque há 20 anos atrás não tinha personagem assim. Não tinha personagem que era visto, era exceção. Agora não, agora tem muito mais. Mas a gente tá agora numa época de fazer essa mesma desconstrução com personagens LGBTs. E tem essa galera que reclama. Mas eu acho que é importante trazer isso para dentro das obras, porque somos pessoas, somos diferentes, entendeu? A gente não tem que ser igual e a gente não tem que ter um modelo igual de pessoa, de que é aquilo que é bonito, aquilo que é não sei o quê. Você é gordo, você é ruim, entendeu? Falando que porque tem aí um dos perpétuos que é gordo e pronto, esse cara que é, essa mulher que é gorda, pronto, ela é negativa e tá fazendo gordofobia, entendeu? Não, muito pelo contrário. Eu acho importante que tenha personagens gordos também em destaque. E eu acho que é importante que a gente tenha esses personagens representando essas diversidades que a gente tem, essas culturas, essas etnias que a gente tem na nossa vida. O Brasil é um lugar muito bom para isso, porque a gente vive uma miscigenação grande. Então, vivendo em São Paulo, por exemplo, é muito comum você pegar um trem e você ter um japonês, um iraniano, um negro, um branco, sei lá, um eslavo no mesmo vagão. É bem comum isso acontecer, sabe? Enquanto outros lugares não. As pessoas se assustam mais quando elas veem etnias diferentes sendo representadas. Mas eu acho importante que haja esse tipo de representação. O foda é que aí a gente pega o contexto dos Estados Unidos, que é uma coisa diferente do Brasil, né? Porque lá não é tão comum você ver cenas como essa do metrô de São Paulo que eu falei, né? Bom, não é à toa que os asiáticos recebem um racismo muito grande nos Estados Unidos, né? Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.